Ok. Eu acho que percebi pelos seus lábios que disse perfeitamente, porque não disse. Perfeitamente. Que eu abri agora, eu vi que estava fechado. Muito obrigado. Eu primeiro espero que estejam todos. O Carlos veio com uma t-shirt do Brasil, mas eu também vim, não é? Vim aqui com a minha. Ah, hoje você é brasileiro, né? Hoje vim equipado a rigor. Primeiro espero que estejam todos com saúde, não é? Vocês e os vossos familiares e os vossos amigos. Nesta altura é de facto o mais importante de tudo. A segunda palavra era para agradecer à CBB e ao Carlos mais esta oportunidade de me pôr em contacto convosco e podermos, enfim, partilhar aqui algumas reflexões sobre um tema que eu considero, tal como o Carlos disse, eu também considero extremamente importante. Agradecer a todos vocês que despenderam ou estão a despender do vosso tempo para me ouvir, alguns já pela segunda ou terceira vez e outros que já estiveram comigo num curso e portanto já estarão fartos quase de me ouvir e fico muito sensibilizado pelo facto de estarem aqui. Também alguns companheiros treinadores portugueses, não sei se são muitos, são poucos, mas andam para aí alguns portugueses infiltrados aqui na audiência, porque eu também divulguei junto de alguns treinadores no meu clube e tal, e um agradecimento porque de facto esses que estão em Portugal é agora 00:06, por isso estão aqui a fazer realmente horas extras. Eu não tenho, enfim, muito jeito para me apresentar, não tenho muita. Nem é uma coisa que gosto particularmente, ou seja, eu acho que o que faz, o que nos faz é aquilo que nós fazemos e de facto eu acho que o mais importante para que eu vos posso trazer aqui hoje, para aquilo que eu vos posso trazer aqui hoje, o mais importante provavelmente do meu currículo é ser formador de instrutores da FIBA e ser formador de técnicos de nível 1 da FIBA e portanto isso é provavelmente de todo o meu currículo aquilo que mais importa para a sessão de hoje, porque algum daquele conhecimento que eu vou trazer aqui é um conhecimento atual, daquilo que é também algumas indicações que a própria FIBA imita através do manual e da Associação Mundial de Treinadores. Outro conhecimento enfim, é daquilo que eu vou lendo, vou vendo e vou absorvendo em diferentes canais de comunicação e, portanto, estou eu aqui como poderia estar aqui qualquer um de vocês, com certeza, a partilhar as suas ideias. Aliás, há uma coisa interessante, é que este clínico vai ser monotemático, ou seja, é só sobre defesa de close-out, o que é uma coisa que nos vai tomar, ou a mim, vai-me tomar se calhar meia hora, ou 35 minutos, ou há de ser uma coisa extremamente curta, e porque de facto vamos só falar sobre um aspecto do jogo muito particular, muito importante, mas também muito particular, muito restrito, não é? Mas que eu adoro. Eu prefiro que nós partilharmos assim coisas mais concisas, porque depois quando abrirmos às questões posso também ouvir da vossa parte opinião sobre o tema e ter a vossa sensibilidade, se vocês preferem fazer de uma maneira ou de outra. Vou dar aqui muitas opções e muitos detalhes, acho eu, alguns detalhes sobre o close-out, e vai ser interessante ter também a vossa visão e aquilo que eventualmente mais se adequa àquilo que é a vossa realidade. E todo o resto do tempo que tivermos, daqui até às 4 da manhã em Portugal, todo o tempo que tivermos podem ser para outras questões que vocês queiram ver, que gostassem de ter uma opinião minha, ou que achassem que era importante eu poder complementar com a minha opinião, e portanto eu vou valorizar também, eu valorizo muito esse tempo, porque acho
muitas vezes é mais interessante do que propriamente a apresentação de um tema, é a possibilidade que nós temos. Eu estou mais vezes desse lado do que deste lado. Só hoje vi dois clínicos e estou mais vezes desse lado e às vezes sinto que não há muito tempo nem muita disponibilidade para realmente encontrar do outro lado essas respostas, às vezes para perguntas muito concretas que cada um de nós tem, e hoje aqui nós vamos ter essa possibilidade. Pronto, vamos então avançando. Eu vou partilhar aqui, vou tentar partilhar a minha tela se o Carlos me deixar, e deixou. Portanto, vamos fazer isto. Deixem-me só fazer aqui mais umas coisinhas. Aqui está. Pronto. Ok, estamos a ver a minha apresentação, certo, Carlos? Certíssimo. Ok, pronto. Então, o que eu vos vou trazer hoje, aqui em Portugal já é dia 7 de junho, já não é dia 6 de junho, mas aí ainda é 6 de junho, e o que eu vos venho trazer hoje então são reflexões acerca da defesa do close-out. Eu queria começar com esta imagem que roubei de um Facebook de um colega treinador e investigador e professor, uma pessoa também muito experiente, e ele diz que este ia ser o estilo de jogo pós-pandemia, tendo em conta a quantidade de clínicos e diretos e lives disto e daquilo que nós temos assistido, que este ia ser então o estilo de jogo que nós íamos ter. E eu coloco aqui de facto também para a nossa reflexão coletiva, de que uma coisa é nós termos acesso à informação, outra coisa é nós relacionarmos essa informação para termos conhecimento, e outra coisa ainda é selecionarmos desse conhecimento aquele que nos pode realmente ser mais útil. Eu, no outro dia em Portugal, um treinador estava a falar de um tema qualquer de alto nível, alto rendimento, e as perguntas que estavam a fazer, a maior parte dos treinadores, era se aquilo se aplicava em sub-14 ou em sub-12. E o técnico espanhol, enfim, estava a tentar ser um pouco diplomata, mas estaria a pensar na sua cabeça: estes tipos são loucos, como é que eles estão a falar disto, como é que lhes passa pela cabeça usarem isto em equipas de sub-14 ou de sub-12. E portanto nós temos que ver quando temos oportunidade, e temos tido muita oportunidade de muita partilha, eu deixo isso como uma reflexão inicial para todos nós, e olharmos para estas coisas, selecionarmos realmente aquilo que nos vai interessar depois e pensarmos que disto nós vamos ter que, de alguma forma, tomar decisões sobre o que é que vamos transportar para o campo, para a quadra, o que é que vamos levar para a quadra disto, ou que vamos, enfim, deixar para um futuro mais à frente. O que é o close-out? Bom, a definição de close-out é esta: é o movimento de um defensor para encurtar, fechar, close em inglês, não é? Close-out, a distância entre si e o jogador com bola no perímetro, no sentido de evitar que este faça um arremesso, ou ainda para condicionar o passe ou o corte dele, ou infiltração. Eu penso que infiltração, que é o sinónimo de penetração, eu costumo falar muito em penetração. Carlos, corrija-me lá, infiltração é a mesma coisa que uma penetração ou um corte com bola, verdade? Ou são coisas diferentes? Se o Carlos estiver aí, ou se for alguém que só que me liga o microfone... Mesma coisa, Rui. É a mesma coisa, ok, pronto. Então, a ideia o close-out é isto, não é? E eu acho que todos nós já conhecemos este termo, mas eventualmente poderia haver alguém que tivesse alguma dúvida, e assim estamos todos alinhados e na mesma página. A ideia é mesmo esta: é como defender este aspecto essencial, ou este aspecto particular de 1 contra 1, porque isto é uma situação de 1 contra 1, é uma situação de defesa do jogador com bola, só que envolve esta recuperação entre o ponto A e o ponto B, e este trabalho aqui que é feito realmente tem características próprias e especiais. Os tipos de close-out que nós vamos ver aqui hoje durante a apresentação podem ser tipificados entre close-out curto,
e longo, nós vamos ver mais à frente, e o close-out que é feito lateralmente ou que é feito frontalmente. E também vamos ver aqui exemplos mais à frente sobre uns e outros. Relativamente àquilo que vamos ver hoje quanto aos parâmetros de onde podemos partir a nossa análise, digamos assim, nós vamos compartilhar a nossa análise pensando nos deslocamentos, depois pensando na ação das mãos e, por fim, pensando na estratégia. Estas coisas estão naturalmente interligadas, mas há diferentes tipos de deslocamentos, diferentes tipos de ação das mãos e diferentes estratégias. E depois, o que cada um de nós terá que fazer é, no dia em que aplicamos estes conceitos, nós fazermos com que a estratégia não seja diferente dos deslocamentos ou da ação das mãos, ou seja, não encontrarmos, digamos, uma filosofia que seja comum para que não hajam coisas a contradizerem-se dentro do próprio conceito. Vamos avançando para situações mais concretas. Vamos começar no close-out curto. O close-out curto, o que é? Este é um exemplo, uma ajuda lateral, ou seja, quando este jogador faz uma infiltração aqui para o cesto, o defensor que está aqui, com o número 3, vai dar aqui um tempo de ajuda e depois de dar aqui este tempo de ajuda, recupera para o seu jogador. E, portanto, esta pequena situação de ajudar e recuperar, ele está aqui junto da bola, a bola sai para o seu jogador e ele volta para o seu jogador. Portanto, este movimento de recuperação é um close-out. É um close-out curto, realmente, porque ele está aqui e consegue facilmente chegar aqui de um lado ao outro. E, portanto, esta é a primeira forma que eu vos queria trazer aqui de close-out, que é um close-out curto. Relativamente a este close-out, eu trago-vos aqui imagens. Esta primeira imagem está em velocidade normal e depois vou-vos colocar aqui, eu vou-vos mostrar mais uma vez. Isto é, quero que vocês percebam duas coisas ou três. A primeira é que isto são os meus filhos, porque não tinha jogadores nesta altura. E estávamos num campo ao ar livre aqui perto de casa. A minha filha foi, acho que a primeira vez que a vi com uma bola de basquete na mão, quase para tentar. O meu filho joga, mas a minha filha não. E a ideia aqui foi mostrar algumas situações, mas não temos o passe, porque a recuperação deste jogador acontece quando aconteceria o passe para lá. Pronto. Mas aqui, vamos ver aqui a situação em slow motion e, portanto, o que nós estamos a ver aqui é única e simplesmente deslizamentos defensivos. Eu vou repetir outra vez. Portanto, ele está a deslizar aqui, faz aqui o ataque à bola. A bola, nesta altura, estaria a ser passada para a minha filha e o rapaz volta a fazer deslizamentos defensivos para recuperar o enquadramento. E ela teria a bola na mão nesta altura. E, portanto, este seria o trabalho de deslizar e voltar a deslizar. Portanto, aqui seria, a norma seria então fazer essa recuperação através do deslizamento defensivo. O que é que acontece com a maior parte dos jogadores e das equipas que atacam contra situações deste género, quando há aqui ajudas laterais? Então o que fazem é aumentar o percurso de recuperação e, portanto, quando há esta ajuda aqui, colocar o jogador, o seu atacante direto, o defensor 3, aparece então no canto, aumentando aqui este percurso e, portanto, agora aqui já o percurso é mais longo. Basicamente, ou seja, eu diria que continua a ser um close-out curto, não é um close-out muito longo. Depende, mas neste caso não seria um close-out muito longo, mas provavelmente já teremos que utilizar outro tipo de estratégia de deslocamento para recuperar o seu atacante direto. Eu tenho aqui em imagens o mesmo trabalho, ajudar e depois recuperar. E se vocês repararem, em slow motion vamos reparar melhor, aquilo é uma ajuda sobre a bola e recuperar o seu atacante direto. Se vocês repararem aqui, o que acontece é que nesta altura ele vai cruzar aqui, vai correr ali momentaneamente, isto é uma corrida, vai cruzar o passo
no slide defensivo para recuperar o enquadramento. Mais uma vez eu repito que esta recuperação ia acontecer conforme a bola nesta altura estará a sair para a jogadora que está a correr no canto e, portanto, ele faz aqui este passo cruzado, já não tem tempo, já não é possível fazer um deslizamento defensivo, que não é suficientemente rápido, e, portanto, aqui já não dava para fazer os slides defensivos, aqui obriga realmente a uma corrida para recuperar a posição, e, portanto, é um tipo de deslocamento diferente. Vamos refletir então agora sobre o uso das mãos, nomeadamente sobre esta ajuda, ou uma forma de facilitar o close-out é nós dificultarmos o passe. Ponham-se na perspectiva de quem tem o passe, na fotografia da esquerda, em que a minha filha está ali à vista, porque embora o meu rapaz tenha uma mão a atacar a bola, a outra mão está a descansar. E aqui na segunda fotografia vocês veem bem a diferença. Portanto, ele vai atacar a bola e este passe já não é um passe tão fácil para a minha filha que está ali, porque realmente ele já está a mostrar que tem o braço na linha de passe. Ou seja, a ação das mãos, quando damos ajudas laterais, são muito importantes para que depois o close-out seja mais fácil. Porquê? Porque o que vai acontecer é que quando a bola, a trajetória do passe, ao ser curvilínea, ao ser bombeada, ou ao ser um passe picado, vai tornar esse passe mais lento, que vai dar mais tempo a este jogador de recuperar. E nós aqui podemos ver que se de facto, imaginem, a minha filha correu para o canto, e estando no canto está completamente fechada a possibilidade deste passe, ou está bastante dificultado, e reparem que o braço levantado, ainda que aumente um pouco ou suba um pouco o centro de gravidade, mas vai fazer com que este passe seja um passe muito mais lento. Uma mão está aqui a atacar a bola e a outra mão está bastante levantada para obrigar a que este passe seja um passe muito bombeado e que dê tempo então para... Ok? Outras situações em que acontece hoje em dia muito este tipo de close-out curto. Por exemplo, situações de ajuda no bloqueio indireto. Quando se defende em curva. Eu penso que vocês dizem em curva, não é? Quando nós vamos a perseguir este jogador que está a ir para o cesto, nós estamos a usar a estratégia de perseguir no bloqueio indireto e, portanto, como normalmente, ainda que haja tempo de ajuda do defensor 5, quando a bola entra, nós queremos que este defensor, que defende, isto está muito, enfim, usa-se hoje em dia cada vez mais, que é colocar este defensor a saltar imediatamente no momento do passe, porque ele está a ver a bola a partir e nesse momento vai imediatamente ajudar a fechar, porque o 2 vem atrasado na medida em que vem a perseguir o seu atacante direto e, portanto, o 1 vai ali fazer um tempo de ajuda, ou seja, um close-out curto, para depois desse close-out curto recuperar o seu jogador, que, mais uma vez, como vimos há pouco, também poderia ser uma situação de deslocamento para aumentar o percurso, mas a ideia é basicamente a mesma. Aqui o close-out é um pouco mais frontal, já não é lateral, é um pouco mais frontal, mas a ideia é este jogador conseguir ajudar e recuperar o seu jogador. Este percurso que estamos a ver aqui é realmente um close-out curto que obedece, então, a determinado tipo de estratégias e determinado tipo de ação, quer do ponto de vista dos deslocamentos, quer do ponto de vista da ação das mãos. Outra situação que acontece, ainda a semana passada, não sei se foi a semana passada ou há 2 semanas, que o Cristiano, o coach Cristiano, que fez uma excelente Semana ação, passada, Rui. semana passada, sobre bloqueios diretos, e ele falou muito bem e explicou muito bem várias situações de bloqueios diretos, e eu estava a recordar que uma das situações que são muito comuns hoje em dia também na defesa do bloqueio direto é no momento em que se monta o bloqueio direto, os jogadores que estão a defender
os jogadores do perímetro, que não estão envolvidos no bloqueio direto, fecham-se completamente aqui junto ao garrafão para abrir mesmo, oferecem estas linhas de passe do triângulo, porque preferem dar essas linhas de passe do que os atacantes tirem partido do bloqueio direto. Portanto, eles vão dar o passe, oferecendo o passe, o que eles fazem é com que estes jogadores não joguem o bloqueio direto e, portanto, estragam o bloqueio direto dessa forma, oferecendo esta linha de passe. É uma situação de algum risco, mas também é um risco normalmente controlado. Então, o que é que acontece? Quando há um bloqueio direto, eles juntam-se realmente ali muito próximo do garrafão e ao fazer isso e ao dar esta primeira ajuda ali, portanto, o jogador ataca aqui e vai encontrá-lo, vai encontrar aqui uma ajuda de um jogador mais ou menos do mesmo tamanho, e esse jogador o que vai fazer é ajudar sobre a bola e recuperar o seu jogador. E ao fazer este trabalho de recuperação, tem também aqui um close-out curto que tem que obedecer, ou deve obedecer aos mesmos princípios que nós falámos antes. E o último exemplo que eu tenho em termos de close-out curto é um exemplo que vos diz muito, pelo menos daquilo que eu fui vendo do vosso basquete nas categorias formativas, é que vocês utilizam bastante a defesa-zona, e a defesa-zona, de facto, está cheia de close-outs. A defesa-zona, sempre que muda o lado da bola, ou sempre que há um passe cruzado de um lado para o outro lado da zona, existe um close-out. E, portanto, também existem as mesmas preocupações do ponto de vista técnico, tático, estratégico, existem as mesmas preocupações. Mas normalmente, também é verdade dizer que na zona, normalmente os close-outs são bastante mais curtos, ou seja, é muito improvável haver um close-out longo numa defesa-zona, enquanto na defesa homem a homem, se nós jogarmos com ajudas e com rotações defensivas e tudo mais, conseguimos encontrar bastantes mais close-outs longos do que curtos, e portanto na zona normalmente os close-outs são sempre mais curtos, onde basta deslizar ou correr e deslizar, ou deslizar e correr um pouco, e consegue-se controlar essas situações. Além de que na zona há sempre a garantia de ajuda nas costas e, portanto, permite aqui um tipo de ação um pouquinho diferente. Mas vamos ver mais à frente algumas situações. Entramos então no segundo close-out, naquele que é bastante mais difícil de defender, que é o close-out longo, quando o percurso entre a bola e o meu jogador é um percurso bastante maior, que normalmente acontece em situações de ajuda e recupera, não é? O chamado help and recover. E aqui o que é que acontece? Imaginem aqui o exemplo de um close-out lateral, em que este jogador ataca na linha final, o defensor 2 vai dar esta ajuda na linha final e a bola sai no ar até chegar ao seu atacante direto, e ele tem este percurso gigante para percorrer até parar o seu jogador. Pode acontecer, imaginem, um desenho diferente de ajuda, imaginem quem vai dar a ajuda não é este defensor 2, mas é o defensor 1, e portanto o jogador 3, ao identificar que a ajuda veio do lado da bola, coloca um passo aqui e ele tem este percurso gigante a percorrer, aqui neste caso frontal, para conseguir parar o seu jogador. E portanto aqui já se trata de uma situação de close-out longo, e aqui o que estamos a falar é de uma situação de ajuda e recupera. Nestes close-outs longos, aqui há algumas preocupações que são comuns em qualquer, eu diria quase em qualquer situação defensiva, que é, a primeira é tentar ver a bola e o atacante direto, ou seja, imaginem, o defensor 1 está aqui, veio aqui dar uma ajuda, mas ele tem que ter controle se o seu atacante direto se desloca para aqui ou se desloca para aqui, portanto, tentar ter um olho na bola e tentar ter um olho no seu jogador. Depois, quando a bola está a sair aqui e vem no ar, quando a bola sai das mãos do atacante, é quando ele tem que realmente começar a correr e vir encontrar o seu jogador. Depois, preocupações de estar equilibrado à chegada. E depois, a partir do momento em que a bola chegou aqui e que o defensor chegou aqui,
é a defesa do jogador com bola, as regras que cada um terá na sua equipa, de fechar aqui, fechar acolá, meter a mão assim, meter a mão assado. É muito importante, se numa situação de close-out conseguimos parar o jogador com bola e ainda obrigá-lo ou a recuar ou a virar as costas, isto significa um grande trabalho do ponto de vista defensivo. Se a bola sai, este jogador vem e consegue que este atacante vire as costas ou recue, é sinal que foi um grande trabalho defensivo, um grande trabalho de close-out que teria feito este jogador. Vamos ver, em termos de deslocamentos, algumas opções. Uma das opções, que eu diria que é hoje em dia a mais utilizada, é a de fazermos o close-out longo em termos de deslocamentos, com passos largos, passos curtos e terminar com os pés vivos em atividade. Vamos ver aqui outra vez o meu filho. Pronto. E este seria o trabalho. Isto depois vemos em slow motion. Pronto. E aqui foquem-se só nos deslocamentos, não na ação das mãos nem de mais nada. Imaginem aqui, portanto, o que é que acontece? Ele começa com passos largos, depois, à medida que se está a aproximar da bola, está a dar passos mais curtos e está a tentar manter aqui os pés o mais vivos possíveis, ou seja, o mais vivos possível, ou seja, os pés ali em estado de prontidão para poder reagir a qualquer ação que o atacante possa ter nesse momento. E, portanto, este seria um tipo de deslocamento. Portanto, sai de lá, passos largos, passos curtos e pronto aqui para atacar a bola e defender a bola. Outra situação que utiliza-se mais até em termos de alto nível e em equipas profissionais e treinadores que querem agora um pouco fugir daquilo que mostramos antes, que não é tão convencional, é correr o mais rápido possível e saltar. Esta é outra forma de defender o close-out. Correr o mais rápido possível e saltar. Aqui nota-se que é bastante mais difícil. O meu filho, ainda por cima, que não estava habituado a isto, não fica propriamente equilibrado. Vejam, ele tem ali a necessidade de corrigir isso, mas há grandes jogadores que conseguem fazer isto muito bem. E, portanto, é outra forma de defender, de se deslocar num close-out. Vir à velocidade máxima e saltar. Velocidade máxima e saltar. Saltar aqui, estamos a falar de um saltar em enquadramento defensivo. E eu aqui, é curioso que daqui a pouco vamos falar da ação das mãos, e eu aqui não lhe disse nada das mãos e viram que na situação anterior ele tinha os braços em baixo, porque estava mais confortável com essa posição. E aqui, ao fazer esta paragem em salto, automaticamente ele levantou os braços no ar, porque também percebeu que ao levantar os braços isso ia ajudá-lo a equilibrar-se na paragem. Há depois ainda outras situações, que não tenho vídeo, mas vou-vos falar, que são situações normalmente quando o defensor tem consciência que o jogador com bola vai arremessar. Então, há treinadores que defendem que este jogador deve sair a correr. Alguns defendem isto independentemente de ele lançar ou não lançar. Mas quando ele recebe aqui a bola, eu devo correr para ele e devo saltar. Há duas teorias. Uma teoria é de saltar lateralmente, por um lado ou pelo outro, mas saltar, que é a ideia do flyby. Eu vou a correr e salto, quer por um lado, quer pelo outro, e salto e levanto os braços, mas perco completamente o enquadramento. Eu vou para cima dele como um maluco, à espera ou que ele lance, ou ele já tirou os pés do chão e eu salto o mais que puder e não tenho que estar preocupado com mais nada, a não ser em tentar um desarme ou tentar incomodar o lançamento dele, nem que seja aqui do lado. É um pouco esta ideia também do cherry picker, do apanhador das cerejas, ou seja, porquê? Porque este jogador vai fazer este salto e imediatamente vai começar a correr para contra-ataque, porque sabemos que um jogador que lança, nomeadamente 3 pontos, potencialmente não é um ressaltador ofensivo e, portanto, este jogador não vai criar-nos problemas de ir ao ressalto ofensivo e, portanto, nós podemos correr aqui como malucos, saltar, tentar fazer um desarme e se não consigo já estou a sair para contra-ataque e a equipa ganha
um elemento rapidamente a sair para contratar. Há treinadores que não são tão, enfim, não arriscam tanto e fazem exatamente a mesma estratégia, ou seja, de saltar e perder o enquadramento, mas fazê-lo à frente do jogador com bola. Saltar e cair aqui. Portanto, não é saltar ao lado dele, mas é começar a saltar aqui de trás e cair. Mesmo correndo o risco depois de ser ultrapassado em drible ou do que quer que seja, mas correr aqui muito rápido e saltar de maneira a que este jogador se sinta intimidado a arremessar e, portanto, são também estratégias não serão tão normais hoje em dia. De facto, as duas que vimos anteriores são mais frequentes. Esta aqui era muito frequente, antigamente era a que de facto mais se utilizava. Hoje ainda há treinadores que trabalham desta maneira. Não é? Portanto, isto aqui, estamos a falar de diferentes coisas, de grandes treinadores, de grandes equipas e que funcionam muito bem. Isso vai tudo depender de quem temos à nossa frente, vá. E, portanto, isto são também estratégias e outras opções de nos deslocarmos. E aqui, neste caso, nem é passos grandes, nem aqui é correr o mais que puder e saltar. Saltar e tentar levantar os braços e desarmar, ir mesmo com o intuito de desarmar o lançamento. Pronto, isto remete-nos também aqui agora para a questão da utilização das mãos. O que vocês veem aqui é a utilização de uma mão, e essa é uma das primeiras discussões, se deve fazer o close-out com uma mão ou as duas mãos. Uma coisa é clara, se vocês pedirem a uma criança, a um jovem, para levantar um braço, automaticamente o seu corpo vai, tendencialmente se vai desequilibrar, ele vai naturalmente aumentar aqui o centro de gravidade, mas vai lateralizar bastante o corpo, pelo facto de levantar um dos segmentos e o outro estar aqui em baixo, vai fazer com que aconteçam uma imagem parecida com esta. E, portanto, isto tem naturalmente vantagens e desvantagens, porque provavelmente este braço chega bastante mais alto do que se ele colocar as duas mãos, mas coloca aqui outras questões que têm a ver com a própria prontidão para defender uma infiltração, por exemplo. Depois, quando falarmos em duas mãos, vejam que intuitivamente, e se vocês podem experimentar isso com os vossos jogadores, intuitivamente há uma retroversão da bacia, ou seja, o que ele vai fazer é, naturalmente vai fletir-se e com a subida dos dois braços, a tendência é para realmente baixar o centro de gravidade. E isto tem aqui a vantagem de ter as duas mãos sobre a bola, que não é só, porque reparem, nós pensamos muitas vezes no arremesso, ou os treinadores que acreditam nisto acreditam realmente em evitar o arremesso, e os treinadores que normalmente acreditam mais neste tipo de estratégia acreditam em evitar o arremesso e o passe, porque se torna bastante mais complicado o passe, quando, nomeadamente para uma posição interior, quando estão as duas mãos à sua frente. Mas eu aqui gostava de vos deixar ou de partilhar convosco é realmente a posição corporal que nós temos, que é humana e que é normal numa criança ou num jovem ou mesmo num jogador de alto rendimento, é que se ele sai com uma mão levantada, ele vai realmente estar, se calhar, mais pronto para desarmar o arremesso, mas vai ter mais dificuldade em parar a infiltração, e aqui, eventualmente, é uma situação de uma postura um pouco diferente, mais baixo centro de gravidade e se calhar mais fácil a prontidão para reagir a um drible se não houver o tiro. Depois, outra discussão muito interessante é sobre, então, se vamos usar uma mão, que mão é que vamos utilizar? Porque reparem aqui neste desenho, o cesto está ali, a mão está aqui, e este tipo de ação, com a mão direita, porquê? Porque ele é direito, então ele levanta a mão direita. Se nós deixarmos os miúdos escolher o que eles fazem, eles vão fazer o que é mais fácil para eles.
e o miúdo, que é esquerdino, vai levantar a mão esquerda e o miúdo, que é direito, vai levantar a mão direita. E imaginem, se ele levanta a mão direita para um jogador que lança com a mão direita, a interferência neste lançamento é muito relativa, ou é bastante mais reduzida do que se ele levantar a mão esquerda para um jogador que é direito. E, portanto, esta questão de que mão é que eu vou levantar pode obedecer a uma regra, pode obedecer a scouting, ou pode obedecer a uma ligação com outras coisas. Ou seja, imaginem, no outro dia eu vi um treinador que falava em que levantava sempre a mão mais perto da linha do meio campo, ou seja, levantava sempre, neste caso levantava esta mão para dar também uma falsa sensação a este jogador que tem a bola que pode infiltrar-se pela linha final e depois com a outra mão que não estamos aqui a ver, ele tocava na bola e portanto fazia com que tinha uma mão livre para poder roubar a bola e tocar na bola. Esta é outra perspectiva, já é uma perspectiva, portanto todos os seus jogadores quando faziam close-outs no lado esquerdo do campo levantavam a mão esquerda, quando faziam close-outs deste lado do campo, do lado direito, levantavam a mão direita. Enfim, é uma forma também de ver as coisas. Aqui era aquilo que eu vos falava há pouco e vocês conseguirão naturalmente perceber isso com os vossos jogadores no campo, de que quando há duas mãos sobre a bola é bastante mais difícil encontrar um passe. O arremesso pode ser difícil de uma forma ou de outra, mas vejam aqui, se houvesse aqui um pivô próximo do garrafão, era possível eventualmente encontrar uma linha de passe se o defensor estivesse assim a fazer uma oposição deste tipo. E com as duas mãos provavelmente vai obrigar aqui a que a bola saia daqui ou mexer a bola para encontrar essa linha de passe. Agora entramos então na última parte. A última parte que tem a ver propriamente com a estratégia. Eu queria perder aqui um bocadinho convosco, olhar para aqui. Isto é de 2017 e 2018, mas isto do ano passado foi basicamente a mesma coisa. Eu vou-vos explicar mais ou menos o que isto é, para os que nunca viram isto. Isto é uma análise de estatística avançada. Basicamente é a eficiência na Euroliga, a soma das ações de todas as equipas nesta época, das estatísticas, por tipo de jogada. Tipo de jogada que é o tipo de finalização, vá. Então, aqui estão as diferentes finalizações e aqui está a eficácia. E, portanto, o que é que nós vemos? Vemos que quais são as situações mais eficazes num jogo de basquete a este nível? Os cortes, o rollman, ou seja, vocês lembram-se, houve aqui há uns tempos, houve alguém que me fez uma pergunta num dos clínicos que eu tive a oportunidade de estar convosco, com alguns de vós, acho eu, me estavam a falar sobre o pick and roll. E eu estava a dizer que, de facto, o pick and roll é muito importante no jogo de basquete e nós utilizamos muitas vezes, mas provavelmente o papel mais importante e que tem que ser mais valorizado é do jogador que corta para o cesto, depois de bloquear, que continua para o cesto e que nós coletivamente devíamos procurar esse jogador. Na altura estava a falar em ataque, não é? E como vocês podem ver, o pick and roll é muitíssimo utilizado, é o segundo conceito mais utilizado no jogo de alto nível, mas não é bastante mais eficaz se jogássemos este pick and roll e passássemos mais vezes, se conseguíssemos também, mas se passássemos mais vezes ao jogador que corta, o jogador que corre para o cesto, depois do bloqueio, com certeza que jogaríamos muito melhor. Depois a seguir vem a transição, depois vem o putback, que é aquelas situações de apanhar a bola no ar e afundar, ou os retificados. E aqui, do outro lado, vêm as coisas que são menos eficazes. Reparem como é curioso, o que nós fazemos na formação, basicamente, são trabalhar cortes, que está muito bem, isto vai ter
trabalharmos o corte nas costas, o backdoor cut e esses cortes todos que nós fazemos na formação vão ser importantes o resto da vida e são altamente eficazes em equipas de alto nível. Mas reparem que a segunda coisa que nós fazemos mais na nossa formação, acho eu, que é jogar um contra um, que é incitar ao um contra um, que é esta coisa do isolation. Isto que nós fazemos, que vemos na NBA e tudo mais, quando eles chegarem a jogar num campeonato competitivo como a Euroliga, provavelmente nem é das coisas que se utilizam mais, nem é das coisas mais eficazes, é provavelmente das coisas menos eficazes. E, portanto, eu não estou a dizer que andamos a ensinar ao contrário, mas às tantas nós andamos a sobrevalorizar determinado tipo de coisas que depois na prática não vão ser tão úteis a estes jogadores como provavelmente outras que andam aqui pelo meio, nomeadamente de postear, nomeadamente jogar end-offs. Vejam que pouco que se joga o end-off, aqui serão end-offs terminais, mas jogamos pouco end-off com muita eficácia, jogamos poucos bloqueios indiretos com muita eficácia e, portanto, estas provavelmente são as coisas que nós, também em termos de basquete, de categorias de base, podemos trabalhar um pouquinho mais e não só ficarmos aqui a jogar o 5 aberto e a jogar 1 contra 5 e a permitir que um jogador com bola, que apanhe a bola e que avance o campo todo, ou vamos criar uma situação porque temos lá um jogador que é muito bom comparado com os outros e vamos pô-lo a jogar porque depois isso no alto nível provavelmente não vai ter a importância que nós pensávamos. Mas até aqui isto tudo para vos falar deste item que está aqui, que é o spot-up. Spot-up é a finalização de spot-up, é um catch and shoot, é uma situação de lançamento em que o jogador recebe e lança, normalmente sem driblar ou sem fazer nenhuma ação, portanto é só receber e lançar, mas de um sítio onde ele já estaria parado ou já está parado. Mais ou menos, há várias definições de spot-up, de finalização spot-up, mas esta é mais consensual. Spot-up é um jogador que está num sítio, parado, recebe a bola e lança. E isto, o que é do ponto de vista do basquete? É atacar o close-out. Do ponto de vista ofensivo, isto é atacar um close-out. É um jogador que está parado num sítio, porque o seu defensor foi dar uma ajuda e ele recebe a bola e marca. E o que é que nós vemos sobre isto? Vemos que é muitíssimo utilizado no jogo de alto nível e, tendo em conta que é utilizado tantas vezes, é muitíssimo eficaz. E uma equipa que consiga atacar bem, tirar partido dos close-outs defensivos, ganha ligas, ganha campeonatos. Hoje o basquete realmente está condicionadíssimo por este aspecto, que são os lançamentos de spot-up, são estas situações que castigam e normalmente isso surge em situação de close-out. São basicamente esta eficácia são close-outs mal feitos, close-outs defensivos que foram mal feitos é que dão aqui esta eficácia. E, portanto, é de facto um conteúdo muito importante e estrategicamente nós temos que ter isto, temos que conhecer isto e temos que saber isto para as nossas equipas. Mas vocês não estão a treinar a Euroliga, eu também não, infelizmente, eu gostava muito, mas não estou. Estamos em categorias de base, mas temos basicamente outro tipo de problemas, ou temos outro tipo de situações que podemos refletir sobre elas. Aqui se eu vos perguntar, se vocês forem o treinador do Real Madrid e estiver um tipo do Fenerbahçe ou se tiver um tipo do Olimpia Milano sozinho no canto, vocês vão dar uma ajuda e estão a recuperar e, portanto, estão a fazer um close-out, qual é a vossa prioridade? E vocês vão todos dizer, o tipo não pode lançar. Porque se o tipo lança, ele tem uma grande probabilidade de marcar cesto. E se lança de 3 dos cantos, que é hoje em dia um sítio onde os triplos caem bastante, chovem bastantes triplos,
do canto, isto não pode acontecer. E, portanto, a minha prioridade como treinador da Euroliga é que não haja lançamentos. E, portanto, o meu close-out vai ser o máximo dos máximos para que esta situação não aconteça. Se vocês estão em categorias de base, vocês vão encontrar muitas vezes este tipo de filosofia, que é um jogador que pensa assim, um técnico que pensa assim, bom, o meu jogador está aqui e tenho aqui um atacante que que tem 14 anos e, portanto, não consegue arremessar com sucesso, então eu vou ficar aqui, vou esperar por ele aqui nesta situação. E, portanto, esperando por ele aqui nesta situação, como ele vai falhar, eu posso me dar ao luxo de esperar aqui por ele e consigo assim evitar a infiltração, consigo defender bem a infiltração e consigo aqui evitar se ele arremessa não há o problema. O que é que acontece com isso? O que é que acontece é que está duas coisas erradas. A primeira coisa é, se eu permito o arremesso, mesmo a um jovem de 12 ou 13 ou 14 anos, o que eu estou a fazer é a colocar toda a responsabilidade do lado de quem ataca. Quando eu sou o defensor e eu posso ser eu a tomar a decisão ou dar a tomada de decisão ao atacante. Se eu o deixo arremessar, eu estou-lhe a dar a tomada de decisão. E vai acontecer duas coisas. Ou ele tem sorte, ou é muito bom e marca, e eu perco o jogo, ou ele é muito fraco, ou teve azar e falha, e eu ganho o jogo. Mas nem uma coisa nem outra está nas minhas mãos decidir. Porque eu deixei que ele lançasse, que ele arremessasse, e é o arremesso dele que vai ditar a sentença final. E eu não fiz nada para evitar que isso acontecesse. Esse é o primeiro erro. Portanto, é colocar nas mãos deste jogador a decisão, quando nós, enquanto defensores, podemos ser nós a evitar o desfecho. Ou nós ainda podemos fazer alguma coisa para que não seja ele a decidir. A segunda ideia errada é esta ideia de que os jogadores às vezes têm este pensamento que se eu estiver em contenção e se der aqui 3 metros de distância, que eu vou conseguir então parar a infiltração. É mais fácil, com esta contenção, é mais fácil eu parar a bola. O que normalmente é um engano, porque conforme a primeira lei de Newton diz, não é? Quem está em movimento mais facilmente continua o seu movimento, com menos esforço, e quem está em repouso, quem está parado, tem mais dificuldade, não é? Tem a inércia, tem o atrito, tem muitas forças que, de alguma forma, o impedem de conseguir apanhar alguém que já venha em movimento. E, portanto, também, mesmo com este pensamento de que eu vou dar 4 metros de distância e vou conseguir parar a bola, é uma ideia relativamente errónea. A segunda situação que mostramos aqui é um pouco, é tentar apertar um pouco mais sobre a bola, mas estou a dar a possibilidade de lançamento, portanto, continuo a não ter uma capacidade de decisão sobre o que acontece aqui. E uma terceira situação é a situação em que eu digo, não, eu não vou permitir que aconteça este lançamento, nem que isso custe uma penetração. Se houver uma penetração, vai acontecer qualquer coisa aqui. Há de haver uma ajuda, pode ser falta, pode ser a bola fora, posso eu conseguir defender, mas a decisão já não é deste jogador que tem a bola, a decisão já vai ser da defesa, que ainda tem a possibilidade de fazer mais qualquer coisa. E, portanto, se no alto rendimento a opção de não deixar lançar é uma opção obrigatória do ponto de vista da estatística, naturalmente que há scouting e provavelmente se for um grande lançador, o close-out vai ser a saltar com tudo e mais alguma coisa para ele não lançar. Se não for um grande lançador, se for muito bom na infiltração e pior a lançar, se calhar vai haver aqui um compromisso
de alguma contenção, mas quando falamos em alto rendimento estamos a falar em scouting e estamos a falar noutra enfim, é outro mundo. Quando estamos a falar naquilo que nós lidamos, os nossos jogadores, as nossas jogadoras de base, aqui o que nós temos que ter é realmente princípios. E se nós temos como princípio de que somos nós que vamos agir, somos nós enquanto defensores que queremos tomar iniciativas e não estar na expectativa e estar a reagir àquilo que o atacante vai fazer, se nós temos uma postura desse tipo, isso também nos obriga a sermos muito agressivos no close-out e a conseguirmos condicionar o mais possível este close-out de maneira que nunca haja um arremesso, nunca evitar primeiro que tudo o arremesso e depois ter estratégias para continuar a defender. Tenho só aqui um vídeo. Este vídeo só o trago porque foi o único cesto que a minha filha marcou e ela pediu que eu tinha que passar aqui este vídeo. Ela ficou toda contente. Foi o único cesto da tarde. Mas aqui o que estão a ver também não é só por causa disso. Vejam aqui. Isto acontece com alguns jogadores que ele já está com os braços levantados, já está a travar e ao perceber esta situação ela poderia ter lançado ou poderia então, como ela fez e bem, iniciou o drible e esta paragem e este arranque dela faz com que aqui simultaneamente ele agora, depois de estar parado, ia ter que voltar a arrancar para parar um jogador que já estava a driblar, o que ia tornar esta recuperação já bastante complicada, pelo facto de ter estado realmente a parar aqui bastante longe da bola. Relativamente a outras situações que também têm a ver com estes princípios e que têm a ver com estas trajetórias também, que é a questão das rotações defensivas. Ou seja, a bola vem aqui, este é o meu jogador, mas eu venho dar uma ajuda ou fintar uma rotação defensiva e depois vou cair no meu jogador. E mais uma vez vemos aqui dois tipos de solução. Uma solução de sair diretamente à bola e evitar ao máximo este momento de arremesso que este jogador pode ter, e uma segunda situação em que o que nós fazemos é, ao passe, proteger primeiro a cesta, proteger a infiltração e depois sair à bola. Temos aqui também os vídeos que mostram isso, sair à bola, ao passe e saio imediatamente ao jogador. Aqui correndo o risco, naturalmente, que houvesse agora aqui já uma infiltração neste momento, mas aqui a ideia é parar e não permitir que houvesse aqui o arremesso. E uma segunda situação, conforme vimos, que seria então a de interromper e fazer uma aproximação frontal, ou seja, quando percebe que o passe está a ir para o seu atacante direto, fazer aqui esta mudança, que fazia com que primeiro defendesse a linha de infiltração e depois desta linha de infiltração estar garantida, sair então a atacar a bola para evitar o arremesso. Portanto, esta seria uma segunda abordagem a nesta situação de rotação defensiva, mas estas trajetórias de recuperação merecem também a nossa apreciação. Vamos entrar então na última questão, que é a questão mais tática e estratégica, e o que nós estamos aqui a imaginar é esta mudança rápida do lado da bola e este close-out do defensor 3 para o seu atacante direto. E, portanto, haver aqui numa postura mais estratégica. E do ponto de vista mais estratégico, há basicamente três possibilidades. A primeira possibilidade é que quando a bola chegar a 3, este defensor 3, qualquer que seja a sua técnica de aproximação, a sua técnica de close-out, manter os pés paralelos e não dar nenhuma indicação ao atacante de que não dar nenhuma abertura ao atacante, nem para ele fazer uma infiltração pela linha final, nem para ele fazer uma infiltração pelo meio. E, portanto, mantém aqui os pés paralelos a ele. A segunda opção é esta que nós vemos, que é de fazer o close-out desviando
claramente o atacante para a linha final, fechando o meio e desviando para a linha final. O que é que isto, ou seja, eu diria que 100% das equipas começaram por fazer isto, depois 90%, depois 80%, não sei hoje qual será essa percentagem, mas muitas equipas continuam a fazer isto, e isto vem em linha com aquilo que é a nossa defesa. Na generalidade, todos nós fechamos o meio e desviamos para a linha, e, portanto, numa situação deste género, por que não fazer a mesma coisa, não é? O que é que acontece? Acontece que, por todos nós fazermos isto e jogarmos assim, o ataque também, cada vez mais, trabalha melhor este tipo de situações. Num caso de uma infiltração pela linha final, o jogador 5 ia atacar aqui o centro do garrafão, o jogador 2 provavelmente vai ocupar o canto. E o que é que isto acontece? Imaginem, vejam aqui em termos de percurso, o 5 estava aqui e veio parar aqui, tem que percorrer aqui um grande percurso. O 2 estava aqui, já está aqui a defender o 5, mas se o 5 entrar, se calhar o 2 vai com ele, e se o 2 for com ele, o atacante 2 vai ficar liberado ali para lançar, também já é logo um problema. Agora imaginem, o 5 vem para aqui e é o 1 que está aqui, que vai dar esta ajuda e enfiar-se ali, e portanto está a dar também a linha de passe ao atacante 1. Isto abre aqui também a quem ataca. Este tipo de ajuda na linha final está muito bem trabalhada e conhecida, formas de atacar estas vantagens pela linha final, porque de facto todas as equipas têm isto muito bem trabalhado. Então, a primeira pessoa que eu ouvi falar disto, e que continua a ser um acérrimo defensor de fazer outra estratégia, que é fechar a linha final, é o treinador do Real Madrid, o Pablo Laso. Aliás, um dos clínicos que está disponível online, que ele fala sobre a defesa do Real Madrid, ele explica isto muito melhor do que eu poderia explicar, mas ele fala do close-out, da ideia do close-out de fechar a linha final e convidar a uma entrada pelo meio com por duas situações. A primeira é pelo fator surpresa, ou pelo fator novidade, que no caso da equipa dele não é novidade, mas que ainda cria algum desconforto aos jogadores, porque eles estão habituados a receber a bola e a terem normalmente este acesso pela linha final. E neste caso vão realmente ficar desconfortáveis porque não têm esse acesso, têm o acesso para o meio. E depois, conforme ele diz, e eu há pouco estava a frisar isso, é que o percurso, vejam, o jogador 5, o defensor 5 estava aqui e teve que vir aqui dar uma ajuda, o 2 foi aqui, veio para aqui, o 1 foi aqui, e agora vejam, o 5 continua muito próximo do seu jogador, o 2 muito próximo, o 1 deu aqui um tempo de ajuda, ou seja, não foi preciso deslocar muito os nossos jogadores para mantermos aqui a defesa. O que foi preciso foi encontrar aqui uma solução de ajuda lateral, que quando este jogador pega na bola e vai começar a atacar aqui o meio, tem que ter aqui alguém que o incomode e o obrigue a mudar a bola, a passar, e portanto, enfim, bem ou mal, o que acontece, não tiveram um spot-up, não houve a possibilidade de lançar no momento da recepção, e também não conseguiram criar o que normalmente as equipas conseguem criar atacando a linha final, e portanto cria aqui algum desconforto ou alguma situação diferenciada daquilo que é o habitual. E portanto isto é uma estratégia, quer dizer, quem é que vai dizer que o Pablo Laso e o Real Madrid estão a fazer isto ao contrário e estão a fazer mal, não é? Ninguém poderá dizer isso. Então, a beleza do basquete é exatamente essa, não é? Eu costumo dizer, quando estamos aqui neste tipo de clínicas, que o mais interessante disto tudo para mim é de facto, eu estou a partilhar aqui coisas de outros colegas treinadores e nós não temos que concordar, nós até podemos não concordar com nada disto e termos ainda uma maneira muito melhor para defender isto, mas eu acho que é interessante termos uma visão, eu diria, macro desta situação e ter uma ideia das diferentes soluções. E aqui temos
de facto, esta opção que me parece interessante. Vamos só ver para terminar aqui então os 3 vídeos. Esta é uma situação de close-out e pés paralelos, e portanto aqui, como vocês estão a ver, este jogador não dá nenhuma indicação, nenhum condicionamento ao jogador com bola. Portanto, ele evitou o lançamento, era a prioridade, e a partir daqui vai tentar defender este 1 contra 1, está ali com os pés paralelos. Numa segunda situação, aquilo então que seria mais comum, que é este condicionamento para a linha final, tem na mesma também ali a oposição ao lançamento e o condicionamento para a linha final. Alguns treinadores, como eu vos disse, fariam isto com o braço direito levantado e a mão esquerda já pronta para interferir no drible quando esta jogadora começasse a driblar para a linha final. E se forem o Pablo Laso, provavelmente fariam então este tipo de abordagem, que é de correr e de fechar a linha final, portanto dar quase aqui a possibilidade desta penetração, naturalmente com uma ajuda, que neste caso não ia aparecer da linha final, ia aparecer do meio, uma situação de ajuda lateral para que não houvesse esta penetração aqui pelo meio. Portanto, para terminar então a minha meia hora, 40 minutos, que já vai em 1 hora, primeiro, eu acho que todos nós temos que decidir se apostamos em contenção ou se vamos evitar o arremesso, e portanto, eu acho que nós não podemos pedir tudo aos nossos jogadores. Portanto, nós temos que ou evitamos o arremesso e sabemos que em muitas circunstâncias ele vai ser ultrapassado, ou pedimos a contenção e assumimos o risco de que a decisão deixa de ser nossa e passa a ser da equipa adversária que ou marca ou não marca. A segunda questão que eu queria que ficasse hoje claro, é que vimos aqui não falamos sobre eles, mas vimos aqui muitos detalhes de técnica individual defensiva, deslizamentos, corridas, saltos, rotações, enquadramento, tudo isto é o que vai dar, e tudo isto são as ferramentas para conseguirmos fazer um bom close-out. Eu, quando jogava, diziam que a defesa são pernas. Não, tens que te baixar, a defesa são pernas, a defesa são pernas. Será? Eu acho que a ação das mãos hoje é absolutamente decisiva. E tenho um colega meu treinador que diz com muita piada que, de facto, o defender nem é pernas nem é braços. A parte mais importante do nosso corpo na defesa está do pescoço para cima. E eu realmente também acredito nisso, que, de facto, hoje em dia a defesa já não é tão determinante do ponto de vista físico, mas é preciso realmente ter uma capacidade tática, tomadas de decisão do ponto de vista defensivo, que obrigam realmente a pensar no que se está a fazer e a tomar decisões. Aquilo que eu acabei de dizer há pouco, se nós queremos evitar os arremessos, ser batido pode ser normal. Agora, o que não é normal é deixar de defender. Ou seja, nós podemos ter paciência com os nossos jogadores que vão ser ultrapassados, porque de facto pode estar do outro lado um jogador mais rápido do que ele, melhor do que ele, que o vai ultrapassar, mas nós temos que dar ferramentas e informações ao nosso defensor, ao nosso jogador, para, se for batido numa situação de close-out, o que é que ele tem que fazer a seguir. Que não falámos aqui, não tivemos a oportunidade, mas agora nas perguntas podemos falar sobre isso. E se nós queremos utilizar estratégias, imaginem como a do Pablo Laso, de fechar a linha final, isso obriga-nos a ter diferentes tipos de ajudas. Ou seja, se nós só temos ajudas do lado, se nós a vida toda só estamos a ensinar aos nossos jogadores ajudas verticais, ajudas do lado contrário da bola, se nós não temos trabalhado estas ajudas laterais que vimos no início e que fomos vendo aqui em alguns momentos, nós provavelmente não estamos em condições de ter uma estratégia como a do Real Madrid. Se calhar aí vamos ter que nos cingir àquilo que é o que fazemos em condições normais. E, portanto, era aquilo um pouco que também vos dizia no início, que é as coisas do Real Madrid são espetaculares,
mas nós temos que perceber se realmente é o mais indicado para aquilo que nós temos à nossa frente. Pode ser, desde que realmente isso pressuponha algum trabalho de outros aspectos que o Real Madrid fez e que aqueles jogadores fizeram com certeza para conseguirem fazer aquilo. E, portanto, nós não podemos pegar só em modelos e não, tu agora desvias para o meio. Isto pode nos remeter para muita coisa, na defesa do jogador com bola, ou no scouting, ou para muitas outras coisas. Mas a ideia é perceberem que se tivermos diferentes sistemas de ajuda, provavelmente também podemos ter diferentes estratégias. E pronto, da minha parte, estou agradecido pela vossa paciência até ao momento, e deixo aqui os meus contactos e as minhas redes sociais e estou agora, a partir de agora, disponível para as vossas perguntas.